No vídeo de hoje eu vou te contar algumas dicas que vão te ajudar a aprender inglês de uma maneira mais fácil, além de contar um pouquinho da minha experiência, como eu fiz para aprender inglês. Se você está na luta para aprender inglês, vem comigo que eu te ajudo. Fala galera do Geds USA, beleza? Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho de algumas coisas que eu fiz para melhorar o meu inglês, não só aqui no Brasil, mas quando eu cheguei nos Estados Unidos também. Todo mundo sabe que inglês não é uma língua muito fácil de aprender, mas é muito importante você saber, não só no processo de ir para os Estados Unidos, porque aonde você vai falar o inglês, mas para você viajar em todo lugar que você vai, todo mundo fala inglês e é uma língua global, então é muito importante você aprender. E espero que essas dicas te ajudem e espero que vocês pratiquem essas dicas no dia a dia e bora pro vídeo. A primeira dica que eu tenho é viver a língua. O que é viver a língua? Por mais que seja difícil você se acostumar com o inglês, é você colocar seu telefone em inglês, é você começar a ver séries em inglês. No começo com legendas em português, mas se você se sentir confortável depois, colocar legendas em inglês, você escutar músicas em inglês, assistir vídeos em inglês, ler alguns textos em inglês e tentar associar as palavras. E por que isso vai te ajudar? Porque quanto mais você vive a língua, mais você fica acostumado com as pessoas falando, você se acostuma com a velocidade, você se acostuma com o vocabulário, você aprende muito vocabulário nesse período que você está vivendo a língua. Tudo bem que no começo vai ser muito difícil você se acostumar com a língua, se acostumar com o que está escrito no seu celular, se acostumar a ver série em inglês, escutar música e tudo, mas você aprende muito mais desse jeito. É isso que eu fiz. Eu, desde pequeno, escuto música em inglês, vejo séries legendadas e isso me ajudou demais porque isso melhorou muito o meu vocabulário. Você vai escutando uma palavra, vamos dizer, toda hora o cara fala love ou fala music. Então você acaba escutando essa palavra o tempo todo e você acaba assimilando melhor o vocabulário. E além disso, você está vivendo aquela língua, você está inserido nela. Por mais que você esteja no Brasil, mas você está inserido. Você aprende uma coisa nova todo dia, você se acostuma com a velocidade que eles falam e você acaba até acostumando com as gírias que eles usam. Então é muito importante você viver a língua, tentar conviver com o inglês o máximo que você puder e praticar todos os dias. Você praticando todos os dias, assistindo série todos os dias, você escutando música todos os dias, lendo textos, o seu celular tá ali todo em inglês, você vai se acostumar, vai acabar aprendendo muito, você vai começar a reconhecer palavras que antes você não sabia e isso mostra que seu vocabulário vai começar a aumentar. Foi o que aconteceu comigo e espero que essa dica ajude vocês também. A segunda dica que eu tenho para dar é: use o Google Tradutor ao seu favor. Mas por que eu tô falando isso? Muita gente que está aprendendo inglês tenta ver um texto ou ver uma música e vai lá e coloca no Google Tradutor e começa a ler aquele texto ou aquela música. Mas muita gente não sabe que o Google Tradutor ele traduz palavra por palavra. E é ruim porque você acaba perdendo o contexto. Então quando você está aprendendo inglês, você pega um texto, você pega uma música, tenta procurar por palavras que você conhece e tenta procurar o contexto geral da música ou daquele texto. Isso vai fazer você aprender muito mais do que você traduzir o texto todo no Google Tradutor. Se você não conseguir pegar o contexto do texto todo ou da música toda, tenta pegar o contexto de uma frase ou o contexto de um parágrafo. Isso vai fazer você melhorar muito sua interpretação de texto e, além do mais, vai ser muito menos chato aprender inglês. Quando eu comecei a aprender inglês, eu tentava traduzir as músicas todas, tentava traduzir os textos e eu achava muito chato, porque acabava que eu não entendia nada. Não entendia nada, acabava traduzindo palavra por palavra e depois que eu fui perceber que se eu continuasse fazendo isso, eu não ia aprender de jeito nenhum. Eu comecei a procurar palavras que eu conhecia, tentei ligar palavra com palavra, tentar pegar o contexto do texto ou o contexto da música. E assim ficou muito mais legal, porque ali eu estava exercitando minha interpretação de texto, eu estava exercitando meu vocabulário. E aí, as palavras que eu não sabia, eu ia no Google Tradutor e traduzia. E isso aí ficou mais fácil para mim e também ficou mais divertido. Um exemplo que eu posso dar é, vamos dizer que você pegou uma música que você gosta demais, você pega essa música, procura a letra da música em inglês e começa a tentar escrever a música em português. Tentar traduzir em português você mesmo. No começo vai ser difícil, você não vai saber muitas palavras, mas se você começar a traduzir
as palavras que você conhece e tentar trazer o contexto nessa tradução, às vezes você acaba aprendendo muito mais do que usar a ferramenta do Google Tradutor. Tudo bem que o Google Tradutor é muito mais fácil, mas para quem está aprendendo, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair da sua comodidade. A terceira dica que eu tenho para te dar é muito importante. Eu já falei aqui no vídeo que tem muita gente que sabe falar inglês, então, para quem está aprendendo inglês, a dica é: procure alguém para conversar. Nem que seja por mensagem. Mas por que disso, Guedes? Você pratica muito o seu inglês quando você está falando ou digitando. Você tem que começar a pensar em inglês. Por mais que no começo você pense em português, traduza para o inglês, para depois você falar ou escrever, esse processo no começo vai ser um pouco lento, mas depois você começa a automatizar. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pensava muito em português, traduzia para falar em inglês. Depois de um tempo você acaba ficando automático, como você está vivendo a língua ali todo dia, fica tudo muito no automático e acabou que hoje em dia eu nem traduzo mais para o português, eu vou direto no inglês, eu penso em inglês. Tanto que quando eu venho para o Brasil, quando eu fico muito tempo lá nos Estados Unidos e venho para o Brasil, eu demoro assim uma semana e meia para voltar a pensar mais em português do que em inglês. Então no começo eu tô falando português, eu misturo com inglês. E a mesma coisa quando eu fico muito tempo aqui no Brasil, quando eu vou pra lá, eu demoro um pouco de tempo para adaptar com o inglês de novo. Então, se você conhece alguém que fala inglês, não precisa ser fluente, uma pessoa que está no mesmo nível que você, que está querendo aprender, chama ela, fala: uma vez a semana vamos conversar em inglês, uma vez a semana vamos mandar mensagem no WhatsApp em inglês. Isso vai te ajudar demais, porque aí você vai começar a ter mais costume em falar, em digitar, em pensar em inglês. Além de te ajudar na parte de pensar em falar em inglês, na fala, te ajuda na parte de listening, na parte de escutar. Porque você acaba escutando outra pessoa em inglês, você acaba processando aquelas palavras, você tenta pegar o contexto do que a pessoa está falando, e isso ajuda demais também no listening. Quando eu estava aprendendo inglês e tentando melhorar o meu inglês, minha irmã me ajudou muito, a gente tentava conversar muito em inglês por mensagem. Essa é uma dica que me ajudou demais e espero que vocês apliquem isso na vida de vocês, porque vai fazer você aprender inglês muito mais fácil. A quarta dica que eu tenho para passar, assim como a terceira é uma das mais importantes aqui desse vídeo, é a dica que não tenha medo, não tenha vergonha de errar quando você está escrevendo e falando inglês. Não tenha medo de tentar. O medo acaba te segurando demais e acaba que você perde a experiência, você perde aquela chance de aprender. Então, quanto mais você ficar com medo de falar, quanto mais você ficar com medo de errar, pior para você e menos você vai estar aprendendo. Errar é normal, ainda mais quando você está aprendendo. E é quando você está aprendendo que você vai errar mesmo. Eu posso dar meu exemplo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu errava demais, eu errava muito inglês. Eu já falei aqui que eu tentava traduzir e eu errava muita preposição, eu errava os verbos. Até hoje eu erro muito. University of North Colorado. Então, meus amigos sempre me ajudaram, sempre me corrigiram, meus professores me corrigiram e eu não tive medo de tentar. Eu ia falando, se eu tivesse errado eu pedia desculpa, a pessoa me corrigia. E essa é outra coisa que eu queria falar aqui no vídeo, é que por mais que a pessoa te corrija, ela tá querendo te corrigir pelo seu bem. E é bom esse feedback que a pessoa te dá, porque aí você acaba aprendendo da maneira certa. Quanto mais você tenta, mais você aprende. Então, não tenha medo de tentar, por mais que você esteja errado. Tentar no aprendizado é normal e errar no aprendizado é normal. Então, não tenha medo, não tenha vergonha de falar inglês. Fala mesmo, se tiver errado, que esteja, a pessoa vai te corrigir, você vai pedir desculpa, vai falar que você está aprendendo e é isso. A última dica do vídeo que eu tenho para passar para vocês é: tenha paciência e não se apavore. O inglês é uma língua global, muita gente sabe, e isso não pode servir como coisa ruim para você, isso não pode te apavorar. Por mais que você não saiba falar inglês, isso tem que servir de motivação para você querer aprender a língua. O inglês é uma língua muito difícil de se aprender, então você tem que ter paciência. Não vai ser um dia que você vai aprender o inglês, ou não vai ser em uma semana que você vai aprender. Você tem que ser paciente, trabalhar todos os dias, se motivar todos os dias a querer aprender, praticar as dicas que eu falei aqui no vídeo, ter paciência consigo mesmo. Você vai errar muito, eu errei muito, eu demorei para aprender inglês, mas
quanto mais você pratica e quanto mais você se esforça, você vai conseguir aprender. Eu tenho certeza que você vai conseguir aprender. Então, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Se você trabalhar todos os dias, conviver com a língua, começar a se acostumar com a língua, em 1 ano, ou 5 meses, 4 meses ou até menos, você vai estar bem no inglês e vai se sentir confiante de conversar com quem você quiser em inglês e quiçá você ainda vai ser fluente em inglês. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês aí com algumas dicas de como aprender inglês. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem saber um pouco mais da minha experiência, como eu fiz para aprender inglês, deixa nos comentários, me manda uma DM lá no Instagram. Já aproveitando falando aqui, segue lá no Instagram, @GuedsUSA. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, não deixe de deixar o like, comentar, compartilhar com aquele seu amigo que está na luta para aprender inglês e está na luta para ir para os Estados Unidos para estudar e jogar numa faculdade americana. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.